Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos de Ideal Espírita, e mesmo aqueles que não abraçam a doutrina, mas que está aqui conosco hoje para poder fazer reflexão sobre o Evangelho, independente de qualquer crença, independente, né, de religião. Porque a doutrina espírita, na verdade, ela é um tripé de filosofia, ciência e moral. Portanto, para todos nós, independente daquilo que abraçamos ou mesmo não acreditamos, nós estamos hoje aqui para fazer essa reflexão sobre o Evangelho de Jesus, que vai nos ajudar no dia a dia das nossas vidas, que pode nos esclarecer, nos amparar, e naqueles momentos, às vezes, de grande dificuldade, vem à tona palavras, parte do Evangelho que foi refletido, que foi falado, e que naquele instante, naquele momento, vai fazer um milagre em nossas vidas, no sentido de nos esclarecer, de nos ajudar, de nos amparar. Então, hoje vamos iniciar fazendo a leitura preparatória para que a gente possa, né, já ir trabalhando o nosso ambiente mental, o nosso ambiente espiritual, para que a gente possa se concentrar melhor naquilo que nós vamos abordar na noite de hoje. O que nós vamos ler faz parte para Minutos de Contemplação. Esse livro são contemplações, pensamentos de São Francisco de Assis. E nós temos aqui, na página 99, uma mensagenzinha que nos diz: quem ler e entender o Evangelho em espírito e em verdade, encontrará nele Deus e o céu, os anjos e o próprio paraíso. Tudo a nos esperar, aguardando que façamos a nossa parte para recebermos o prêmio da felicidade. Vamos agora fazer uma prece para que a gente possa solicitar aos nossos amigos espirituais a proteção para o trabalho que agora se inicia, a proteção para os nossos lares, para todos que aqui se encontram nesse momento, mas também para aqueles que não estão ligados a nós, mas que a gente, por amor à humanidade, por amor a Deus, vamos aqui também nos sintonizar, principalmente com aqueles que nesse momento passam por grandes dificuldades, sejam as dificuldades da guerra,
sejam as dificuldades da guerra diária do dia a dia que nós temos, mesmo vivendo em países ou em uma cidade ou em uma região, que mesmo que não esteja inserido numa guerra como essa que nós estamos vendo nesse momento, ou das outras guerras, né, que apesar de não estar sendo muito falada como a dessa da Rússia e Ucrânia, mas que também existe, né, no planeta, que são pessoas que passam ali mesmo na região do Oriente Médio, crianças, jovens, mulheres, idosos, homens, enfim, que passam também por grande dificuldade, por enfrentar essas guerras que não fazem sentido. Não há nenhuma guerra que tenha sentido, né? Deus é puro amor, e por meio do amor foi que ele fez sua revolução, nos mostrou por meio de muitos dos seus seguidores a revolução do amor. Então, nesse momento, eu convoco a todos vocês que estão ligados aqui, para que a gente possa fazer uma corrente de oração para todos que nesse momento necessitam de algo, seja espiritual, material, mental, seja de qualquer tipo de necessidade, mas também para que a gente possa fazer uma corrente de oração, de agradecimento a Deus por tantas bênçãos que Ele derrama sobre todos nós. Então, no momento, eu vou fechar os olhos, não porque isso seja um ritual, não existe isso. Cada um de vocês que aí se encontre, fiquem da melhor posição, na melhor forma que achar, e se houver a necessidade do fechamento dos olhos, é mais para a concentração. Então, nesse momento, eu vou fechar os meus olhos, mais para me concentrar do que qualquer tipo de necessidade que se haja como um ritual. Deus Pai de infinito amor e bondade, elevamos, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso coração. Falamos diretamente, ligando o nosso coração aos nossos amigos espirituais, aos anjos queridos que nos tutelam, que nos protegem, que nos guiam, a Jesus, nosso governador terrestre, aquele que cuida de todos nós. Rogamos, portanto, em forma de um pedido geral, para que a paz, Senhor, se estabeleça no coração dos homens e possa transportar todo esse amor que possa existir num coração humano para as ruas, para os campos, para os locais de batalha. Senhor, pedimos nesse momento por todos esses que estão necessitados nesse momento. Mas também, Senhor, pedimos pela nossa família, pedimos por nós mesmos. Pedimos que esclareça os nossos corações, que nos ajude a ter força, que nos ajude a ter resignação, perseverança, que os nossos corações possam se mover sempre, em cada atitude nossa, para que possamos caminhar para junto de Ti. Obrigado, Deus, por tudo que nos dá, por tudo que nos permite vivenciar. O nosso coração agradecido nesse momento, rogando por todos os nossos irmãos, rogando pela paz na terra, rogando pelos homens de boa vontade, rogando para que esse nosso planeta, esse nosso orbe, possa encontrar a felicidade e nele habitar homens de boa vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, e seja feito sempre a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Na noite de hoje, nosso tema é a eficácia da prece. É muito interessante, e essa parte, nós estamos retirando a nossa orientação, né, doutrinária, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27,
pedi e obtereis, bem como também da coletânea de preces espíritas. Então, quem depois desejar se aprofundar mais sobre o assunto, pode buscar, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 27, todo ele. Então, é muito interessante tratarmos desse tema, porque a oração, a prece, está no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Nós temos, inclusive, quase que automático solicitar alguém, né? Reze por fulano, peça por cicrano, reze por mim, vou fazer uma oração para ver se você, né, alcança isso. Então, a prece é algo que está no cotidiano nosso. Então, é muito importante sabermos mais, fazermos reflexões melhores sobre isso e, principalmente, sobre algo muito interessante, que é sobre o alcance da prece, a eficácia da prece. Antes de iniciarmos sobre propriamente a questão da eficácia da prece, nós gostaríamos de fazer uma definição, né? Como eu tenho a origem pedagógica, né, de professora, tenho sempre o hábito de buscar a base, né, a conceituação antes de tratarmos sobre o assunto. Então, é interessante conceituarmos o que estamos entendendo sobre prece, sobre oração. A oração, o que é a oração? Então, os espíritos esclarecem que a oração é uma evocação que nós fazemos a Deus, aquele que nos criou, ou a qualquer ser que estejamos nos referindo naquele instante. Então, a prece, ela é uma evocação, uma comunicação. Então, quando nós oramos, nós estamos nos comunicando num formato de evocação. Estamos evocando. Evocar é chamar a atenção, é falar pedindo atenção. E é essa comunicação, por quê? Porque nós estamos no diálogo, num colóquio com um outro ser. Seja ele Deus, Jesus, Nossa Senhora, amigos espirituais, enfim, né? Cada um tem várias no caso, no mundo todo, né, nós temos várias religiões, várias doutrinas, então cada um tem o nome de quem ele está se referindo e naquele instante a quem ele está se comunicando. Então, prece é uma comunicação no formato de uma evocação. Se é uma comunicação, nós estamos, portanto, tendo a nossa participação em relação a um outro ser. Como que a prece deve ser composta, né? Então, se ela é uma evocação, como é que eu faço essa prece? Também Jesus nos alerta sobre isso, e também lá nesse capítulo está bem colocado para nós, os Espíritos nos esclarecem direitinho como que nós devemos, qual é o conteúdo, né, que nós temos que ter numa prece. Mas nós vamos mais diretamente a Jesus, que no Evangelho os apóstolos solicitam a Jesus isso. Senhor, como que eu devo orar? Ou seja, como é que eu devo fazer? Como é que uma prece deve ser feita? E Jesus coloca, apesar de toda a simplicidade que ele coloca, que a prece é uma comunicação, uma evocação sua com aquele ser naquele momento, então, portanto, é algo que não deve ser fechado, não deve ser algo premeditado, algo já feito, algo que você pega e vai dizer, repetir palavras que naquele momento pode não ser aquilo que você queira dizer, né? Mas Jesus nos coloca uma oração, né? Que abarca, ela é transcendental, ela é atemporal e ela pode ser feita em todos os instantes, em qualquer momento, porque ela contém 3 coisas super importantes: a louvação, né? O agradecimento e o pedido. Então, de uma certa forma, quando vamos fazer uma oração, temos que ter em mente, né,
que nós devemos louvar, devemos agradecer, iniciando sempre, se possível, louvando, agradecendo. E depois fazendo o pedido. Então, Jesus, no Pai Nosso, ele coloca exatamente essa sequência. A louvação, né, que é Pai Nosso que estais em todos os céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, aí está a louvação, o agradecimento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Começa, então, o pedido. O pedido que vai do material, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas vai também para a parte do espiritual, do tratamento e da força. Então, vai nos solicitar não só o pão nosso de cada dia, né? Mas vai pedir também ao Pai o perdão das ofensas, assim como temos que perdoar, faz uma reflexão. Então, o pedido não é que Deus faça negociação conosco em relação, vou lhe atender, contanto você tenha que fazer isso. Não existe dente por dente, olho por olho. Deus vai nos atender em nossas preces, não porque a gente faça isso ou faça aquilo. Não é uma troca, não é uma negociata. Mas coloca para nós, né, a reflexão de solicitar ao Pai o perdão das ofensas, mas lembrar também que nós temos que perdoar aquele que nos ofende. E solicita também ao Pai uma coisa extremamente importante, aliás, talvez a mais importante, que a gente não caia, nos ajude, né, com a força, com a fé, com a resignação, com a perseverança, com a caridade, com a compaixão, a não cairmos em antigas tentações e nos afaste do mal, para que a gente não tenha essas tentações, essas novas tentações. Então, Jesus faz um resumo disso daí. Não significa que somente é essa oração que vai se vir ao Pai e que o Pai vai nos escutar, de forma nenhuma. Jesus nos deixa claro que para orar, e aí como é que nós devemos fazer essa oração? Qual é a nossa postura? Então, a gente já sabe o que é uma oração, né? Já sabemos o que conteúdo deve ter essa oração, algo que nos guie nesse sentido. Então, 3 pontinhos que a gente falou, né? Louvar, agradecer e pedir. Pode também ser pedir, agradecer e louvar, não importa essa sequência, mas contanto que a gente encaixe dentro disso, né, esses conteúdos, mas na nossa linguagem, no que a gente tem necessidade naquele instante e o agradecimento nosso. Então, é algo muito particular de cada um, né? Então, cada um vai saber o que agradecer, porque o que eu vou agradecer pode não ser o que você está querendo agradecer a Deus. Não, lógico que a gente tem uns agradecimentos mais gerais, que é quando a gente faz essas preces, né, coletivas. Então, no centro, aqui mesmo, quando a gente abre os nossos trabalhos e vamos encerrar o nosso trabalho com a prece, nós fazemos algo mais coletivo. Então, o nosso pedido é paz, a paz para todos. Então, isso já é um pedido geral. E a gente agradece a vida. A vida também é um agradecimento geral. Mas cada um de nós tem o seu agradecimento daquelas coisas que tem, né, recebido em suas vidas, sejam elas materiais, espirituais, mentais, enfim. E também nós temos os nossos louvores, a nossa forma de louvar. Então, nós temos os nossos agradecimentos, cada um no seu particular, temos os nossos pedidos e os nossos louvores. Então, portanto, a prece, gente, é de cada um. Essa prece repetida, a prece já vinda pronta, nos ajuda, sim, a limpar o ambiente, a harmonizar o ambiente, a nos ajudar numa oração coletiva. Mas quando formos fazer as nossas orações, olha o que é que Jesus nos diz. Está lá em Mateus, né? O capítulo é o 15, aliás, capítulo 11, de 25 a 26. Mateus nos relata que Jesus nos dá todo o roteiro de como devemos proceder quando estamos orando. Então, Jesus diz, e quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas
e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam as suas recompensas. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora a teu pai em secreto. E o teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. Então, lhe atenderá o seu pedido. E quando orais, não falais muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Eles acham que por falar, né, repetir, falar, orei, né, várias horas, pedi, me ajoelhei e fiz a oração por não sei quantos minutos. Não importa essas palavras, as repetições, as coisas feitas. E mais, Jesus nos fala, não querais, portanto, parecer-vos como eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário para vós, primeiro que vos peçais. Então, antes que a gente peça, Deus sabe, Deus está em tudo, Deus tudo pode, tudo sabe. Então, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Tudo está e tudo pode, tudo sabe. Então, se Ele sabe, nós não precisamos ficar fazendo repetições, e muito menos de coisas feitas, e também para os outros verem, né? Fazendo, se mostrando. Então, olha 4 pontos que Jesus nos mostra e como devemos orar, né? Então, a gente deve orar de forma reclusa, em secreto. Não necessariamente, quando coloca assim, fechar a porta e ao fechar a porta, como se a gente, para orar, tivesse que ir para um lugarzinho escondido. Não é isso. Eu posso orar, por exemplo, estou numa situação, num local, pode ser, por exemplo, um local de trabalho, onde aconteça uma desavença. Eu posso, naquele momento, fechar os meus olhos e orar a Deus. Pedir que, naquele momento, haja uma intercessão dos amigos espirituais para que o ambiente se harmonize, ou para que eu possa, naquele momento, emitir boas vibrações para ajudar aquelas pessoas a caírem em si e terem um pouco mais de equilíbrio e verificar a situação de uma forma mais equilibrada, mais tranquila, mais em paz. Então, naquele momento eu não precisei fechar a porta, mas eu fechei no sentido de que eu não precisei verbalizar, eu não precisei, vou orar por vocês. Não, eu me recuo, né? Entro dentro do meu próprio ser, entro na minha, a minha meditação naquele momento e faço a minha oração. Eu posso fazer oração no trânsito, pessoas no trânsito, né, nervosas, pronto, ali naquele momento posso emitir, às vezes sem dizer uma palavra, só pelo pensamento. Senhor, meu Deus, acalme o coração dessas criaturas, meus amigos espirituais, que eu possa agora emitir boas energias para essas pessoas, ou me acalme numa discussão, Senhor, né? Peço agora aqui, calma, que minhas palavras, nesse momento eu não consigo encontrar um equilíbrio na discussão, que eu tenha força para resistir, para não humilhar, para não ofender, que eu possa ter a coragem de me calar nesse instante, de parecer que estou perdendo naquele momento, mas para poder, mais tarde, esclarecer melhor essa situação. Enfim, eu posso fazer minha oração, mas o que o Cristo nos ensina é que nós devemos ser pessoas discretas na oração. A segunda parte, o Jesus diz que não é pela quantidade de palavras que a gente fala, nem de repetições, né? Então, portanto, não é exatamente ficar, Senhor, peço isso, Senhor, peço isso, Senhor, peço isso, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. Nem a gente aguenta, né? Então, não é pela essa quantidade, nem pela a repetição que nós vamos ser atendidos pelas nossas preces. É colocado também que antes de orar, devemos fazer a nossa solicitação do perdão das ofensas. Então,
Isso daí é colocado sempre no Evangelho, né? Então, antes de ir colocar a sua oferenda no altar, reconcilie com o inimigo. Então, para que a gente possa ser atendido em nossas preces, nós precisamos ter o coração mais puro possível. E esse coração puro não é um coração de que não cometa, que não caia em tentações, que não erre. Ninguém aqui está exigindo santidade de ninguém para poder ser ouvido em oração de forma nenhuma. Jesus nunca colocou isso. Ele coloca que nós devemos sempre nos esforçarmos a fazer antes dos nossos pedidos, das nossas preces, sejam elas pela parte da manhã, pela parte da tarde, pela parte da noite, antes de fazermos isso, fazermos assim uma reflexão de, por exemplo, se for à noite, durante o dia, Senhor, eu sei que teve ofensas que recebi, mágoas, né? Palavras que me ofenderam, coisas que me machucaram, mas eu quero, meu coração agora, mesmo que às vezes a gente não consiga, mas pedir a força a Deus para isso, para que a gente possa perdoar ou mesmo esquecer, ou passar um tempo sem mexer naquela ferida, forças para poder resistir, né, à tentação de revidar, de se vingar, de magoar, de machucar, enfim. Aí, antes, a gente precisa solicitar a Deus essa limpeza dos nossos corações, dos sentimentos ruins, dos sentimentos como esse, de egoísmo, de vaidade, de prepotência, de orgulho, de vingança, né, de mágoa. Então, a gente precisa tirar essas coisas, nos perdoarmos e perdoar, para poder termos a condição de perdoarmos o outro, né? Então, fazer isso. E o quarto ponto, a humildade. Então, Jesus toca nesse ponto de forma muito, muito forte. Ele coloca que aquele para orar precisa ser humilde, não fazer como os publicanos, não fazer como aqueles sacerdotes que ficavam nas sinagogas, né, falando alto, dizendo que eles seriam ouvidos por Deus porque eram homens santos, ou mesmo eu ficar falando que minhas preces são preces mais fortes, qualquer coisa nesse sentido. Então, se a gente não se colocar de forma humilde, nem que seja, olha, a gente está colocando que a prece é muito mais por pensamento do que por palavras. Então, ao fazermos a prece em silêncio, né, recluso, de forma discreta, de forma concentrada, falando ao Pai diretamente, falando ao nosso amigo espiritual diretamente, falando àquele que naquele momento a gente está pedindo força, nesse momento eu preciso ter a humildade, inclusive para reconhecer os meus erros. E não, Senhor, porque eu sou uma pessoa boa, não mereço isso. Senhor, porque eu faço isso, faço aquilo e porque recebo isso. Pronto, já morreu a prece, gente. Já não tem como, porque eu já estou fazendo tudo de uma forma errada. O que eu estou vibrando aí não consegue fazer essa limpeza em meu coração e fazer essa ligação, essa comunicação de forma mais efetiva. Então, a necessidade da minha humildade, da leitura, o contrário. Senhor, apesar de todas as coisas erradas que eu faço, apesar de não ter o merecimento, apesar de saber que tenho uma necessidade de passar por determinadas situações, mas me ajude, Senhor. Aí, muito diferente, não é verdade? Então, a gente precisa ter humildade. Outra, quando formos fazer uma prece, por exemplo, de algum tipo de situação que a gente está vivendo com uma pessoa, dentro da família, algo difícil, vai pedir a Deus que nos ajude a resolver aquela situação. E aí vai falando, porque fulano, né, que não presta, que não sei o que lá mais, me livre dessa criatura, me afaste dessa pessoa, me tire desse lugar para não conviver com esse tipo de gente. Gente, acabou. Aí eu não estou conseguindo fazer nenhuma comunicação. Está batendo, está voltando. Não que Deus não nos ouça, não que os nossos amigos espirituais não nos ouçam. Eles estão aos nossos lados ali ouvindo e dizendo, vão
fazer de tudo para nos motivar a ver a vida de forma diferente. Então, está na cara ali que o que pedirmos, nós não vamos ser atendidos no sentido da prece como está sendo feito. Senhor, me tire desse lugar porque eu não quero conviver com essa gente. É exatamente nesse lugar que nós vamos ficar. Por quê? Porque é ali que a gente tem que receber para nós mesmos o engrandecimento do nosso ser. Aos nossos olhos está parecendo que a nossa prece não está tendo eficácia, mas é o contrário. Agora ela está sendo atendida, porque é exatamente naquele lugar que eu estou merecendo ficar, não por castigo, mas por aprendizado. Eu estou necessitando daquelas lições diárias, daquela dificuldade daquelas pessoas, para exatamente ver, se coloca na minha frente que aquilo está sendo o espelho do que eu sou. Se eu estou achando aquelas pessoas difíceis, chatas, rancorosas, coisa parecida, é o meu espelho. Aquelas pessoas podem nem ser desse jeito e sou eu que estou enxergando nelas o que eu estou sendo. Então, preciso ficar ali para fazer reflexão sobre a minha vida, porque o caminho, quando não é pelo amor, vai pela dor. Nós, infelizmente, aprendemos muito mais por isso. Deus traz o nosso caminho cheio de amor, de tranquilidade, de felicidade. Nós é que escolhemos os espinhos para colocar nesse caminho. Não é Deus quem coloca, somos nós. E aí nós necessitamos ainda ficar neste caminho para fazer a limpeza. Se colocamos os espinhos, temos que tirá-los. Assim que faz o processo de aprendizado. É assim a metodologia do verdadeiro mestre. Não é fazer pelo aluno. O aluno tem que aprender a fazer. A gente só sai da escola sabendo ler e escrever se nós pegarmos o lápis e escrevermos, se nós pegarmos o livro e lermos. Não é o professor lendo e escrevendo por nós que a gente vai aprender a ler e escrever. Então, não estamos fazendo nenhum benefício fazendo isso pelo aluno, né? E aí, para o aluno, naquele instante, o professor está sendo um carrasco, está sendo um tirano, né? Nos obrigando a fazer deveres e repetir lições e etc., quando, na realidade, é nos preparando para termos sucesso, né, na vida. Uma pessoa com leitura e uma pessoa com escrita aprende a ler a vida, aprende a escrever a vida de forma muito mais tranquila e feliz do que o próprio analfabeto, no sentido até do analfabeto de sentimentos. Então, como a gente está falando aqui da parte espiritual, é exatamente o analfabeto espiritual. Ele necessita ficar naquela sala, naquele ano, repetindo a lição, repetindo a lição, repetindo a lição, para poder aprender, e não como castigo. Temos também quando nós devemos fazer a prece. Não existe tempo, não. A prece tem que ser feita todas as manhãs, a prece tem que ser feita todas as noites. Você pode fazer a prece a todos os instantes, de forma contínua. Como assim? Você pode fazer em forma de comunicação com o ser do qual você está se comunicando, o amigo espiritual, Jesus, Deus. Você pode fazer em forma de comunicação, mas você pode fazer pelo ato, por meio dos seus atos, dos seus pensamentos, dos seus desejos. Você, por exemplo, ao ajudar uma pessoa a fazer o bem para alguém, você está orando, você está fazendo exatamente aquilo que Deus deseja que a gente faça. Quando você se coloca no lugar do outro, tem a empatia e a partir daí a compreensão do que o outro está passando, você está fazendo uma oração. Então, a oração, ela tem realmente necessidade dessa comunicação nossa com Deus, no maior número possível durante o dia, se for possível, né, e recomendável, na manhã, quando a gente se acorda, fazer o primeiro ato da gente, essa comunicação com Deus, é extremamente importante. Por quê? Porque ao fazermos também a prece, dessa forma como está sendo colocada, sem repetição de palavras feitas, nem de repetições de como se fossem mantras, nós fazemos o louvor, o agradecimento e o pedido nosso. Ao fazermos isso, nós fazemos uma meditação sobre nossa própria vida. Quando a gente agradece a Deus, nós estamos fazendo uma revisão das coisas que nós temos recebido, vivido. É um TBT, né, para falar aí a linguagem.
moderna, nós estamos fazendo rememorando, né, relembrando todos os benefícios que a gente tem recebido. Então, ao agradecer, eu estou fazendo passando, né, para poder eu verificar, eu medito, eu entendo o tanto que eu sou feliz, o tanto que eu tenho recebido, o tanto que eu tenho que ser grato. Na hora que eu faço o louvor a Deus, eu estou mostrando até para mim mesmo o grandioso que é Deus, que tudo me protege, tudo me ampara. Então, eu vejo a grandiosidade e a minha fé aumenta. Quando eu falo dos meus problemas e eu faço os meus pedidos, que são as minhas necessidades, os meus desejos, eu reflito também sobre isso. E em determinados momentos até tenho vergonha quando peço demais coisas materiais, coisas do tipo, Senhor, queria demais o lugar de fulano no trabalho, queria demais a tal da coordenação, queria estar lá naquele lugar, queria ser a pessoa que iria mandar e não ser mandado. Se eu parar um pouquinho, olha que besteira que eu estou pedindo, eu posso cair em mim e, de repente, Senhor, que bobagem que eu estou pedindo, e refletir no dia a dia das coisas que eu estou vivendo, das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus pensamentos. Né? Então, a oração ela é uma meditação, é uma reflexão do que eu recebo, do que eu necessito e do louvor daquele que está ali para me atender, para quem eu também estou agradecendo. Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu rezo, mais eu tenho essa oportunidade de meditar sobre a minha própria vida, sobre o meu próprio ser, sobre as coisas que eu tenho vivido, tenho recebido e sobre as necessidades. Posso encontrar, inclusive, a felicidade ao fazer uma oração como essa. E, de repente, em vez de estar cheio de necessidade, perceber que pouco tenho a pedir e muito a agradecer. E quando eu me caio, né, quando eu caio nessa situação, quando eu caio nessa situação, quando eu me vejo nessa situação, eu percebo tanto que eu sou feliz, o tanto que eu tenho recebido. E passo a ver a vida com mais leveza, com mais tranquilidade, né? Com menos necessidades. E quanto menos necessidade nós temos, mais felicidade. Porque aquele que tem muitas necessidades, aquele que pede demais, que vê na sua vida tantos desejos, tantas vontades, tantas coisas a adquirir, essa pessoa vive na ansiedade, né? Vive num pedinte eterno. Então, isso só traz o quê? Sentimento de frustração, de vazio. E quanto mais a pessoa tem menos necessidade, quanto mais ela percebe o tanto que ela tem recebido na vida, ela se sente mais tranquila, mais feliz, mais agradecida e vive com muito mais, como a gente disse, leveza. Colocado assim, nós vamos agora para a questão da eficácia da prece. A prece, ela, para nós, né, pode parecer assim. Para alguns, pode levantar a seguinte questão: se Deus tudo sabe, tudo vê e tudo está, para que eu vou ficar repetindo para ele o que eu necessito? Ele sabe, ele que faz, né? Ele sabe o que eu preciso, para que eu vou ficar fazendo oração? E nós já falamos a necessidade disso. Há necessidade para até mesmo, lógico que Deus tudo sabe. Se uma pessoa que não acredita em Deus, mas tem uma necessidade, ele não vai ser atendido? Claro que vai. Deus não é só porque a gente vai falar para ele que ele vai atender, não. Independente se pedirmos ou não. E também independente se pedirmos, se vamos ser atendidos da forma como a gente acha que deve ser. Então, a prece, na realidade, é isso que a gente acabou de colocar. É muito mais uma reflexão sobre a nossa própria situação, sobre a nossa própria vida. Ao conversarmos
com Deus, ao conversar com Jesus, com nossos amigos espirituais, nós fazemos uma reflexão do que estamos sendo. E, por meio disso, até nos enxergarmos nos nossos defeitos e nas nossas virtudes, naquilo que a gente precisa reforçar e naquilo que a gente precisa combater. Mas também tem outros, né, e podemos também nos colocar entre eles, aqueles que dizem assim, eu tenho pedido e não tenho sido atendido. Por quê? Por que Deus não atende as minhas preces? Nesse momento, a gente precisa tocar no seguinte ponto, o que é que eu tenho pedido? Né? E como eu tenho pedido? E como é que eu tenho visto a vida? Então, se eu estou aqui nessa vida, o meu maior propósito nessa existência agora é o combate por exemplo, a maledicência, como é que eu vou pedir determinadas coisas que vai fortificar esse meu defeito da maledicência? Vai ser pior para mim. Eu vou encontrar mais tropeços, vou ter mais quedas, vai ser pior para mim. Deus não vai me atender numa solicitação assim. Todos nós, independente da nossa programação, né, de reencarnatória, todos nós temos algo em comum, que é o combate ao orgulho e à vaidade. Todos. Quando nós não tivermos mais o orgulho dentro de nós, pronto, já estaremos em outro patamar, já estaremos numa outra situação e não nessa aqui. Então, há necessidade da gente verificar na eficácia da prece com o que a gente está pedindo e como é que isso está vindo para nós. Por isso, ao encerrarmos a nossa prece, nós temos que colocar nas mãos de Deus a solução daquilo e sabermos receber da forma como vai vir. Atendido, nós sempre seremos, não há a menor dúvida, porém, não da forma como a gente determina, senão nós seríamos deuses e não as criaturas. Não é? Bom, claro que isso é um assunto que nós temos que estar sempre retornando, sempre fazendo a reflexão sobre isso. A necessidade de fazermos a leitura dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 27, para que a gente possa sempre estar colocando de forma correta a nossa comunicação com os amigos espirituais, com Deus, mas principalmente para a gente ter o nosso retorno do nosso engrandecimento, da nossa evolução. A prece é também um propulsor, algo que vai nos colocar para frente nessa estrada evolutiva. Então, é fundamental. Para encerrarmos, né, então, o nosso bate-papo da noite de hoje, essa nossa reflexão, eu convidaria vocês novamente a fazermos aqui uma prece de agradecimento, já colocando esses pontos, né, que nós fizemos uma reflexão na noite de hoje, já dentro desse nosso colóquio com os nossos amigos espirituais. Daí que cada um vai fazer, por isso que quando a gente fecha os olhos, já é uma forma de fechar a porta, de falar em secreto, porque a gente alcança o pensamento, que é a forma como a nossa prece é ouvida e como é a forma que a nossa prece é falada. Então, vamos fazer um breve agradecimento a Deus, colocando para os nossos amigos espirituais nosso agradecimento na noite de hoje. Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos profundamente por tudo que temos recebido. Grandioso, Senhor, é o seu amor por todos nós. E aqui também, Senhor, colocamos em tuas mãos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas necessidades. Que a gente possa, Senhor, continuar junto com os nossos amigos espirituais, na fé, trabalhando para sermos cada vez mais pessoas bondosas, pessoas compassivas, pessoas caridosas,
pessoas que possam fazer um mundo diferente, que a nossa vivência, nele e fora dele, seja marcante na tônica do amor. Que assim seja.